Olá a todos. Vocês me ouvem? Vocês estão aí? Vocês estão acompanhando essa live maravilhosa? Eu tô aqui com meu copinho do Doutor Estranho, que tá bem destruído já, para falar sobre vertentes mágicas. Estou esperando só as pessoas entrarem para começar essa live. Olá, Miau Costa. Provavelmente a gente é da mesma família, temos parentes distantes. E então, a intenção dessa live é ser mais uma conversa, na verdade, onde a gente pode falar um pouco sobre vertentes mágicas da humanidade, o que a gente pode aprender com elas, porque cada vertente tem alguns campos de atuação que são bem interessantes para a gente analisar e estudar. E eu vou dar algumas ideias de algumas coisas que me chamam a atenção em cada vertente. Vocês podem falar outras coisas que vocês concordam ou discordam, que são interessantes de serem usadas. E a gente vai bater esse papo aqui, maravilhoso, nessa segunda-feira, porque segunda-feira é sempre um dia meio nada a ver. E a gente fala sobre magia para divertir um pouco. Comentem aqui do lado as coisas que eu boto na tela, os comentários, para a gente poder discutir. Então é isso. Começando. O que são vertentes mágicas? Vertentes mágicas são basicamente as formas de se fazer magia que o humano foi desenvolvendo enquanto ele foi se espalhando pelo mundo, migrando. O ser humano ele fez vários caminhos de migração e tem várias hipóteses sobre como foram esses caminhos. Eu coloquei aqui uma delas. Uma dessas hipóteses mostra que o homem veio do leste da África e tem ancestrais comuns com um povo que surgiu ali. Foi quando o primeiro Homo sapiens se tornou Homo sapiens sapiens, como ele foi evoluindo e adquiriu a inteligência do que chamamos humanos, embora a gente saiba que tinham várias espécies, tinham o Homo neanderthalensis, tinham outros hominídeos que se encontravam em alguns momentos, mas tem essa teoria que é a mais aceita, de que o homem surgiu no leste da África, como nós o conhecemos. E esses ancestrais comuns, então, foram migrando, foram se bifurcando, foram se separando em mais de um povo, foram constituindo também um certo inconsciente coletivo das coisas que eles conheciam, das histórias que eles contavam, e que iam passando de pai para filho, de mãe para filho. E essas coisas foram mudando com o tempo. As mitologias, por exemplo, foram adquirindo diferentes roupagens. Então, conceitos muito parecidos, às vezes, reapareciam de outra forma depois. Olá, Tiago Freire, você por aqui. Então, tem-se essa linha migratória que é a mais aceita, mas qualquer pesquisa que encontrar um ancestral comum mais antigo, ou que encontrar os elos perdidos, pode reanalisar tudo isso e decidir que o homem, na verdade, não veio de onde eu estou falando aqui. Mas essa é uma das versões mais aceitas hoje. Há 2 milhões de anos, praticamente, o ser humano teria saído da África, então, e migrado, não saído, né? Ele continuou com alguns assentamentos lá e parte dos humanos foi migrando. Então ele foi ali naquela linha rosa para a maior parte do que se chama Oriente Médio e Ásia. Ele foi por meio do mar há 50 a 35 mil anos, pelo que se entende, para a Austrália também. E há 200 mil anos ele já tinha tomado toda a Ásia, a África e a Europa. E só há 30 mil anos ele foi indo para a América do Norte, depois para a América Central há 20 mil, e há 12.500 anos, que foi a última era glacial do planeta, ele foi ali para a América do Sul. Essa é uma das teorias, então, que mostra que pode ser que o ser humano
tenha mais história na África, um pouco menos no Oriente Médio e na Ásia ali, e uma história mais recente ainda na América do Norte e ainda mais na América do Sul. A magia surge como a primeira forma da humanidade tentar entender o mundo à sua volta e tentar entender como manipular esse mundo que ela conseguiu domar aos poucos, né? E entender aos poucos. A magia e a ciência não eram separados no início, claro, porque qualquer método para você entender e manipular o mundo é entendido como um método possível. Hoje, mais contemporaneamente, a gente vem estudando sistematicamente essas vertentes que foram surgindo e os autores dão um nome bem geral, que não é muito feliz e não é muito aceito, geralmente, que é xamanismo. Quando você fala xamanismo, você basicamente coloca todo mundo no mesmo bloco, mas a gente sabe que existem xamanismos e xamanismos. Tem o xamã, tem os sacerdotes com outros nomes, temos os pajés, que são outro tipo de sacerdote, as regras mudam, as filosofias mudam, e até assentamentos diferentes da mesma etnia podem ter regras diferentes. Então não existe um só xamanismo. Entende-se que existem xamanismos e basicamente o que a gente faz hoje, sem ter essa vivência de ter acompanhado o povo desenvolvendo as suas práticas, pode muitas das vezes ser conhecido, na verdade, como neo-xamanismo. Nem seria um xamanismo propriamente dito. Mas os xamanismos, então, são como a magia começa. O ser humano, ele começa a tentar entender e manipular o mundo à sua volta. E aí, dois aspectos muito interessantes que a gente vai ver nos xamanismos ao longo da história da humanidade são os animais de poder e as plantas de poder. Entende-se que os animais, eles podem ensinar coisas pra gente, que são as medicinas dos animais, e que podem ajudar a gente a viver e ajudar a gente a manipular energias. E as plantas também. As plantas, elas teriam poderes, por exemplo, os poderes medicinais das plantas, o que elas podem ensinar para a gente quando a gente entra em contato pelos métodos adequados. E a gente vai ver muito isso nos enteógenos, né? Que é quando você tem um contato um pouco mais direto com esse poder da planta, com essa planta de poder. Os atavismos, segundo alguns autores, são a capacidade que o cérebro humano teria de resgatar uma forma anterior de um animal que a gente já foi no nosso processo evolutivo. Então, os atavismos são exatamente a gente conseguir despertar em nós esse instinto de algum animal escolhido, usando esse animal de forma ritualística. Quando se analisa os fetos humanos se desenvolvendo no útero, eles vão passando por várias etapas que lembram muito os animais que a gente viveu sendo até se tornar humano. Então a gente teve os animais aquáticos, os animais foram evoluindo um pouco para anfíbios, répteis, até chegar no nosso lindo ancestral comum mamífero e chegar nos Homo sapiens como a gente tem hoje. Então a gente teria dentro de nós esses resquícios de tudo que a gente passou até se tornar humano, e os atavismos, eles requerem exatamente que você reconheça isso dentro de você e desperte essa força animal. Desperte o tigre que é em você, igual falava no Sucrilhos. Então você vai ter os atavismos animais e você também vai ter como despertar, botando máscaras, botando roupas de animais, esse poder. Os xamanismos têm muito essa questão do trabalho com máscaras. Quando o xamã coloca uma roupa de pássaro, ele é o próprio pássaro. Ele consegue voar ali, metaforicamente, na verdade, né? E ir aonde ele quiser no mundo, porque ele tem o poder do pássaro ali nele naquela hora. Da mesma forma, quando a gente faz yoga, a maioria das posições a gente sabe que tem o nome de animais. E eles, de certa forma, tentam mimetizar um pouco o poder desses animais. A posição do leão, a gente adquire força. Na posição do cachorro, olhando para baixo, a gente adquire um pouco de tranquilidade mental, que o cachorro ele tem esse fator. E quando a gente faz, por exemplo, a posição da árvore, que aí seria mais uma planta de poder, não é bem um atavismo, a gente consegue o poder da árvore de crescer rumo ao céu e se conectar também. Então, a mimetização e o resgate desse poder dos animais e das plantas é uma coisa muito interessante dos xamanismos em geral, de vários lugares do mundo,
E, na verdade, é uma das coisas que é comum entre eles, para você considerar aquilo xamanismo, geralmente os autores consideram que tem que ter uma conexão com animais e plantas daquele lugar, você consegue retomar esses poderes. Alguém tem alguma dúvida sobre xamanismos ou sobre essa primeira parte? Pode ir deixando aqui que eu vou falar. E eu falo muito rápido, me desculpem. Esses xamanismos, eles teriam surgido não só na África, quando o ser humano surgiu, mas também como a primeira forma de magia e de ciência em cada novo lugar que o ser humano chegou. Os gatos aqui de casa, por exemplo, já estão fazendo um xamanismo ali. Não sei se dá para ouvir, mas eles estão brigando entre si, correndo um atrás do outro. Quando o ser humano foi migrando, então, e adquiriu terreno e chegou numa parte do mundo conhecida como Egito, o ser humano teve realmente uma evolução muito grande, construiu coisas que sobraram até hoje e que na África também a gente sabe que tiveram construções grandes, mas que o imperialismo foi lá e destruiu tudo. Então, basicamente, algumas civilizações grandes da África a gente nunca saberá bem o que elas construíram, mas elas também foram muito evoluídas. Só que o Egito, por ter despertado muita, como poderia dizer, muita fascínio nos povos imperialistas, nos franceses, nos povos do Oriente Médio, nos romanos, as construções egípcias acabaram sobrando. Então a gente consegue ter uma noção melhor do que foi a magia egípcia. E o que foi a magia egípcia? Vocês me perguntam. A magia egípcia ela se baseava em 9 planos, sendo 2 principais, que são os planos terrenos, e 7 planos espirituais. 7. Os planos físicos seriam o plano onde a gente vive e um plano etérico, astral, que é o duplo do nosso físico. Então a gente tem um corpo de energia e um corpo de matéria que andam juntos. O campo eletromagnético da matéria, por exemplo. Os 7 planos espirituais, aí o buraco é mais embaixo. Seriam deuses e espíritos que habitariam esses planos. Então é mais difícil você fazer o acesso e fazer até a compreensão do que seriam. Geralmente você vai para lá quando você morre, segundo eles. No submundo egípcio, que pode ter um caminho por Nut, que passa por cima, ou um caminho pelo Duat, que passa por baixo. É o caminho que o Sol faz antes de chegar do outro lado e renascer, como um lindo dia. Temos também esse conceito, então, bem forte do duplo etérico. A gente percebe que os egípcios, eles falavam de uma forma muito holística, como do, por exemplo, um mesmo hieróglifo servia para alguma coisa física, para alguma coisa mental e para alguma coisa a nível espiritual. Então a gente não pode dizer propriamente que o egípcio era um povo supersticioso, que os egípcios eram espiritualizados, porque a espiritualidade e a superstição estava tão entranhada na vida cotidiana deles que não era considerada espiritualidade propriamente dita e nem superstição. Hoje a gente percebe que eles eram espiritualizados, mas na época é mais provável que isso fizesse parte do cotidiano de todo mundo. O próprio faraó, ele era visto como se fosse um deus, porque supostamente o rei estaria incorporado ali 24 horas por dia com o espírito de Horus e outros deuses que eram patronos dele. Ele até mudava o seu nome para não só proteger o nome real dele, que poderia ser usado em feitiços, o que é importante, o poder do nome no Egito, mas também o rei mudava o seu nome para obter alguma proteção e regência desses deuses que davam o nome dele. Temos aqui uma pergunta se esse conceito de duplo que eu estou falando, duplo etérico, é o mesmo no Liber Nox. Não necessariamente é o mesmo exato, mas os egípcios tiveram esse conceito muito forte. Na África subsaariana a gente também teve esse conceito quando se fala em a terra, que é o Aie, e o céu, que é o Orum. Você também tem essa correspondência, mas o conceito é similar, é análogo. Então, você pode fazer uma correspondência, você pode fazer uma analogia, mas não é necessariamente o mesmo conceito. Porque tudo que está em volta do contexto daquele conceito é diferente. No Liber Nox, no Liber Null, quando você vai falar lá do Qigong, que você pega o seu Qi e faz o seu duplo etérico dar um soco ao invés de você dar,
é um conceito parecido também, o Ki, mas não é o mesmo duplo etérico do Egito. Só que a gente pode traçar analogias e aprender muito com esse conceito egípcio, que foi uma das primeiras vezes que ele foi registrado de uma forma bem clara, foi no Egito Antigo. O Egito também tinha essa língua holística, como eu falei, e aí você entende um pouco melhor a lei da correspondência analisando hieróglifos, porque um mesmo elemento poderia ser um sentimento e um objeto ao mesmo tempo, e o desenho do hieróglifo ainda era um animal ou alguma coisa do tipo. O Egito também tem uma tradição forte de talismãs. E aí é como se o talismã fosse um objeto que ele tem, assim como o ser humano, um duplo etérico. Uma estátua, quando ela é consagrada, ela passa a ter também um duplo etérico. E aí ela vai afastar o que você quer afastar e atrair o que você quer atrair. O conceito de magia egípcia é muito estudado por Wallace Budge. Ele consiste em você montar talismãs com hieróglifos adequados e você conseguir, então, atrair ou repelir energia só por carregar esse talismã. Tem uma diferença importante entre talismã e amuleto. Amuleto geralmente se considera que ele já tem poder intrínseco, por exemplo, um pé de coelho, um cristal de ametista. E talismã você precisa fazer coisas e consagrar. Você precisa misturar materiais, desenhar coisas, botar na correntinha lá, consagrar para alguma divindade para ele ter um poder. Porque sozinho ele teria pouco poder, no caso do talismã. Então, talismãs da magia egípcia são um conceito bem interessante que a gente pode usar até no caoísmo. Assim como os atavismos animais dos neo-xamanismos que a gente pode vir e resgatar. Quando o ser humano foi migrando um pouco mais para o Oriente Médio, e principalmente para a região do Levante, que é a que fica fazendo litoral com o mar Mediterrâneo, até o norte ali da Mesopotâmia, a gente vê que as divindades foram adquirindo várias hierarquias e a gente vê que elas foram se especializando cada vez mais. No Egito, você não tem bem um conceito de demônio ainda estabelecido e de anjo. Seriam os deuses, os néteres, e no máximo você tem os demônios das facas, que seriam servidores de algum deus específico, mas você não tem separadinho quem faz o quê. Alguns regem alguns temas, mas muitos deuses podem fazer mais até do que o próprio tema que eles regem. Eles têm uma atuação muito mais ampla. Na magia levantina, a gente já vai vendo que isso se especializa um pouco mais. E aí a gente tem grimórios e grimórios, onde cada demônio só faz uma coisa, onde cada anjo só faz uma coisa. Como exemplo, a gente tem uma profusão de grimórios que bebem muito da magia levantina, embora poucos digam de onde pegaram esses conceitos. Mas a gente tem, por exemplo, o livro de São Cipriano. Vai estar focando, meninas. E o livro da Magia Negra dos Pactos, do Waite, que ele cita vários outros grimórios. Então, a gente vai tendo essas entidades cada vez mais especializadas. E aí você chega a ter, por exemplo, 72 demônios e 72 anjos muito específicos na Goécia e na angeologia cabalística, que vão fazer certas atividades, mas não todas. Cada um é muito bom em fazer um certo tipo de coisa, de uma certa forma. Podem comentar com alguma dúvida ou detalhamento que vocês queiram que eu faça aqui também, tá bom, gente? Olá, Morgana e Sebastião. A magia levantina também foi quando começou a se delinear de uma forma mais forte a alquimia como prática espiritual. A gente já tinha em Tebas, no Egito, uma alquimia focada muito em fazer corantes, por exemplo, o azul cerúleo, o azul egípcio, já era bem conhecido há 3000 antes de Cristo até, mas na magia levantina, e quando esse conhecimento foi levado mais para a Europa, para o Oriente Médio e para o Mediterrâneo, a gente tem um pouco mais do desenvolvimento da alquimia. E uma das coisas que se fazia bastante na alquimia eram as entidades artificiais, homúnculos, ou elementais artificiais mesmo. Considerava-se que eles, com um frasco como esse aqui, que está sendo mostrado na última figura, conseguiam não só atrair elementais naturais, que seriam salamandras, silfos, gnomos e ondinas, dependendo do elemento, terra, água, fogo e ar, mas também criar entidades artificiais.
E aí a gente já vê um pouco do que foi sendo usado quando foi definido no caoísmo o conceito de servidor. Na Golden Dawn, eles já estudavam isso de criar entidades artificiais com um propósito bem específico e que podia ser um propósito até bem próximo do que um anjo ou um demônio já fazia. Mas o nome que se deu na magia do caos foi servidor. Então, eu considero que é bem interessante estudar essa história de evolução desde que os anjos e demônios se delinearam na magia levantina, quando eles também tinham que um mimetizar o outro no que a gente chama de dualismo, ou seja, um anjo e um demônio, eles tinham que se corresponder. Depois foi definido na Pérsia, mais ou menos, que um deveria ser bom e outro deveria ser ruim, e aí você consagra o termo anjo e demônio como algo bom e ruim, dependendo do conceito de moral da pessoa também. E você pode, além de usar essas entidades super específicas que já existem, criar a sua própria, no que se chama de elemental artificial, e que hoje a gente chama de servidores. Então a gente vê como a magia levantina está na origem de muito do que a gente pratica na magia do caos também. Porque nada surge do nada, né? Os conceitos eles vão evoluindo. Como eu falei no começo, eles vão mudando de roupagens. Sebastião Amorim está perguntando se esse livro do Arthur Waite é bom. Olha, eu acho que a parte escrita pelo Waite não é tão boa. Ele basicamente torna tudo muito psicológico e aí ele vai falando meio com escárnio. Ele começa a falar aqui no começo que quem acredita nessa magia de Grimório só pode estar se enganando, porque é impossível conseguir essas coisas que os demônios falam que conseguem. Mas é muito boa a parte que ele começa a falar dos grimórios. E aí ele pega e resume muito bem alguns grimórios ali dentro do livro. Então eu gosto por essa parte. Mas eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de boa vontade de analisar metaforicamente, porque um demônio que faz você voar, ele pode fazer você sonhar que está voando e vendo coisas em outro lugar, por exemplo. A magia nem sempre é literal, né? E o Waite podia ter tido um pouco mais de boa vontade, ao invés de falar que é besteira. Nas regiões do norte, a gente tem alguns aspectos interessantes da magia. A magia nem sempre foi feita lá na região dos povos nórdicos como magia de fato. Ela muitas vezes era algo mais cerimonial e você tinha lá aprendizados importantes e mistérios do mundo que eram passados só para as mulheres, a magia Zaidre, por exemplo, e até tem mitos onde Odin se veste de mulher para ir lá aprender magia Zaidre. Mas você tem o delineamento de algumas formas de escrita interessantes que depois foram usadas como magia. Os reconstrucionismos foram usando as runas, por exemplo, como instrumentos de magia. Mas a gente sabe que isso foi muito depois. Isso não era feito nas antiguidades dos povos nórdicos. Isso veio a ser feito muito depois e alguns autores rezam de pé junto dizendo que sempre foi feito pelos nórdicos. Mas a gente sabe que não é bem assim. O que importa é que tinham runas, eles criaram as runas e depois começaram a surgir grimórios usando runas. Por exemplo, o Gadralbok, que tem esses dois símbolos que são compostos de várias runas. E aí a gente tem já em 1300, no Gadralbok, o delineamento do que a gente vai entender agora como sigilos, por exemplo. Eram símbolos que você fazia misturando ou não alguns glifos já existentes e esses símbolos faziam coisas específicas. Você desenhava ele na madeira de uma casa, ou perto da janela, ou na porta de saída e entrada, e eles faziam coisas ali. Então, só deles estarem ali, eles já estariam emanando o seu poder. Os sigilos eles são muito mais visuais do que o talismã em si. O talismã ele é uma coisa, ele pode ser até uma coisa meio disforme, por exemplo, um pedacinho de lama do Nilo não precisa ter uma forma visual. O sigilo ele é muito mais visual. E a gente vai ver esses símbolos, essas runas e esses sigilos compostos, que são bandorunar ou em sigil, em muitas vertentes, de forma parecida e com outros nomes. A gente tem, por exemplo, os símbolos VV do Voldon, a gente tem os símbolos dos próprios demônios e anjos, você tem selos, você tem também talismãs que são basicamente desenhados na arte notória e também algumas vertentes que são mais salomônicas.
Então a gente pode aprender muito como fazer melhor sigilos estudando a magia nórdica, que na verdade é mais reconstrucionismo, adaptado a partir das informações dos nórdicos, mas também tudo que eu falei antes. Na magia levantina você vai encontrar sigilos, na magia africana, em alguns xamanismos você encontra também sigilos. No Brasil você tem cavernas lá no Piauí que tem basicamente sigilos desenhados. E aí você vai entender muito daquilo já se perdeu, mas você pode entender quais energias eram trazidas por cada símbolo daqueles. O que é bem interessante. Aqui eu fui então filtrando basicamente algumas técnicas de cada vertente mágica que eu acho bem interessante da gente prestar atenção. Magia contemporânea, então. Quando a gente foi chegando nos tempos contemporâneos, o mundo se tornou muito mais globalizado, não é mesmo? Então, os povos passam a não só desenvolver coisas lá nos seus lugares, como também aconteceu uma troca de informação muito mais rápida, muito mais direta, que permitiu que a gente desenvolvesse coisa com gente do mundo inteiro. Então, a gente não pode mais dizer muito que as vertentes contemporâneas são de um certo país ou de outro, porque vai sempre ter uma influência direta ou indireta de toda essa globalização, de todo mundo que a gente tem contato e que a gente sabe do que anda fazendo aí. A magia hoje também, ela foi tendendo a pegar emprestado dessas vertentes que eu citei aqui, muitas técnicas e adaptar essas técnicas também. E eu acho bem interessante isso. Eu acho que no caoísmo a gente pode fazer o nosso, fazer uma técnica nossa, criar, mas também é interessante a gente vendo a evolução de cada conceito ao longo da história, porque a gente já pega a informação de um nível que a humanidade foi desenvolvendo. Então a gente não vai partir do zero se a gente já estudar o que foi criado. E a gente pode ver que tem coisas muito interessantes e bem parecidas com o que a gente estava querendo criar do zero, né? Então, tem coisas que talvez a gente crie que já existem. A gente captou de algum lugar, a gente leu, mas esqueceu que leu, e a gente achou que tinha inventado? Não sei. O que importa é que, estudando a evolução da magia e da ciência, a gente pode partir de um ponto um pouco acima já. E na magia contemporânea a gente vê muito disso. Urban Magic seria uma vertente de mágica que ela é citada bastante pelo Pesnik e ela basicamente se constitui em métodos que você faz no ambiente urbano. Então você pode fazer scrying, ao invés de usar uma bola de cristal, usar uma televisão, é o que ele indica até no livro lá, e é o que uma das imagens que tem no livro. Você pode usar também Pop Magic, que é você pegar elementos da cultura pop e usar para você entender melhor sua magia. Tecnomagic, que seria magia usando elementos científicos e tecnológicos. O próprio fato da gente estar aqui numa live na internet falando sobre magia é um pouco de Tecnomagic já. E a gente tem a grande controvérsia, que eu vou chamar agora o meu amigo Husky para me ajudar a falar sobre. E aí, pessoal? Quântica. Pois Métodos cheguei na hora errada, quânticos. porque eu não boto fé nenhuma em ficar Ah, meu misturando Deus. quântica com magia. Eu confesso que eu entendo pouco de quântica, e o Gabi entende mais, né? Que você é das exatas, né? Você estudou isso e tal. Mas eu sou bem ceticaço com essa coisa de quântica, assim. Talvez por eu não entender, eu não queira muito botar a mão. Mas eu queria trazer umas reflexões, só para completar o que você comentou sobre Pop Magic e Tecnomagic e Urban Magic. Eu acho que a gente às vezes perde um pouco a conexão com como que os mitos eles funcionavam, ou as histórias de heróis eles funcionavam no dia a dia das pessoas no passado, né? E aí quando a gente fala de hoje em dia, quais que são os nossos mitos de hoje em dia, os novos, sabe? A gente não parou de narrar, a gente não parou de ter tecnologias que, assim, quando você tinha lá atrás a pessoa usando sal para fazer purificação, é porque o sal era um elemento que conservava alimentos. Então, se eu posso usar isso, por que minha geladeira não pode ser um elemento mágico também? Né? Por que o Black Mirror no telefone também não pode ter um espelho de ferramenta de evidência, né? Então, eu acho que vem um pouco nessa ideia da gente se apropriar do caráter simbólico da magia e usar as ferramentas e o contexto que a gente tem na nossa vida hoje em dia. Então, eu enxergo isso dessa forma. E, sendo assim, por que não também se valer das quânticas, né? Das quânticas não, da lógica que tem na quântica. Então, assim, terapia quântica talvez não seja
uma coisa quântica, de verdade. Talvez cientificamente não Uhum. equipare ao quântico, mas pode ser uma lógica e uma reflexão que te permite entender outras coisas. Por exemplo, quando a gente fala, eu estou sentindo uma energia, não é fisicamente falando energia, energia é outra coisa, né? Você mede de outras formas e tal. Uhum. Mas a gente se apropria desse linguajar para poder ir fazendo essas comparações. Se a gente conseguir Sim. separar direitinho o que é ciência do que é misticismo, aí eu tô de boa. O que você acha, Gabi? Como é que você inclui a quântica na sua... Então, as ciências quânticas, na verdade, elas foram as primeiras ciências, ao contrário das clássicas, a admitir que não existe uma realidade a priori e que o observador pode influenciar na realidade quando ele observa. Ele pode, inclusive, ver uma coisa e a outra pessoa que vai lá ver, vê outra. Porque a realidade, ela não existe. Tem alguma coisa por trás que se manifesta como realidade para uma pessoa de um jeito e para outra de outro. Esse é o principal mote da quântica, representado aqui, por exemplo, pelo gatinho de Schrödinger, que está vivo e morto enquanto você não viu. Quando você vai ver, ele só vai estar vivo ou só vai estar morto, e para cada pessoa que vê, ele pode estar em um estado diferente. E aí a gente tem muitas analogias com algumas vertentes de terapia que vêm surgindo hoje. Mas eu acho muito importante usar os termos corretos. A quântica não prova as terapias quânticas. A quântica não comprova que o sal quântico é melhor do que o sal normal. Mas tem analogias entre o que se fala na vertente lá quântica e o que se fala na física quântica, de forma que você pode, num futuro, ter uma aproximação ou não. Você pode comprovar que não tem nada a ver mesmo. Mas o que importa para mim é você falar da forma correta, falar como hipótese, falar como analogia, não falar como comprovado. Quando você fala como comprovado, aí vai parecer que você quer dar um status de ciência para alguma coisa que não é, de ciência exata para alguma coisa que não é ciência exata. E aí pode ser taxado isso como pseudociência. Sendo que se você nunca tentou que fosse uma ciência, não é uma pseudociência. Você fala, é uma terapia que bebe de alguns conceitos da quântica como inspiração. E aí eu acho que fica Então, aquela questão, né? Assim, por que que você precisa de se valer de um paradigma que não corresponde com as estruturas de compreensão da verdade mágicas, né? Por que que você precisa da ciência sim, para botar a banca na sua magia? Faz magia, fala que é magia, cara. Sabe? Assim, sim. tudo Parece que tem bem. também isso, de querer comprovar e querer trazer mais importância por falar que é ciência. Não precisa, sabe? Eu estava lendo um livro do Mircea Eliade, onde ele vai fazendo uma retomada dos mitos da humanidade e ele vai falando também sobre isso que você falou, de mitos modernos, que os mitos tanto mudam, adquirem novas roupagens, como eles vão se formando ao longo do tempo e ainda estão até hoje. Então, eu acho que tem um mito muito interessante que é o da mão invisível do mercado, que é um Ótimo. conceito meio que mitológico, né? É uma crença de que ela vai ajudar quando tiver desequilíbrio de oferta e demanda, sei lá. Tem um mito que o Mircea Eliade cita, que é o mito do comunismo. Ele fala como se isso de existir um grande governo igualitário é um mito, e aí você tenta se aproximar e consegue se aproximar mais ou menos disso, mas que isso é uma utopia, é um mito mesmo, de que tem uma luta de classes e que meio que é dominada pelo maniqueísmo. E Eu, você tem os mitos que são desenvolvidos de forma fictícia, que eles falam, eu estou fazendo aqui ficção, mas que tem muita relação com muita coisa que a gente vive, que a gente pensa. sim. É o caso da galera querendo, todo mundo fazendo teste para ver em qual caso de Harry Potter que tá. É uma coisa que é Sim. ficção, claramente ninguém genuinamente acredita que Hogwarts existe e tal, Uhum. mas ao mesmo tempo as pessoas se divertem, se enquadram e se relacionam se valendo daqueles valores daquelas casas, porque é uma Exatamente. cultura que explicou uma divisão que é útil para as pessoas. E o Mircea Eliade, ele vai falando também que só de você recitar um mito, você está revivendo ele. Ele fala que quando uma pessoa está doente, o xamã, o pajé, pode ir lá e pode recitar o mito da criação do mundo. E naquele momento é como se a pessoa estivesse sendo recriada do zero, junto com o mundo, e ela vai chegar pura, sem nenhuma doença. É como se você também pudesse falar sobre um mito de fim do mundo quando você quer acabar com uma situação, ou mudar uma situação, ou quebrar alguma coisa que está te impedindo. Você vai lá, mentaliza, medita e revive até uma mitologia de apocalipse
para tentar fazer um apocalipse do seu mundo como você o conhece, para você gerar o próximo mundo a partir das cinzas desse. Então, o Mircea Eliade, ele vai falando como que o mito, ele tira a pessoa indiretamente, quando ela recita ou lê ou fala sobre, tira a pessoa do cotidiano dela e transporta ela para aquela época do mito e para aquele lugar do mito. A pessoa se imagina em Hogwarts, mas ela sabe que não tá lá. Você explicou um pouquinho sobre o que é mito, sobre como funciona a narrativa mítica e a narrativa lógica, a comparação das duas? Não, a parte do xamanismo, sim, como que as vertentes mágicas se desenvolvem num Sim. ambiente de ser humano conhecendo a natureza. Mas É, as mitologias seriam, então, uma das roupagens para que isso seja explicado, né, no final das é porque, na contas. verdade, a separação entre magia, ciência, filosofia e etc., ela é uma separação muito ocidental, né? Tanto que quando você vai falar Uhum. sei lá, paganismo, você não consegue enquadrar o paganismo necessariamente entre Sim. religião, espiritualidade, cultura, ele é meio que tá tudo ali. Ou quando você fala de taoísmo ou de budismo, quer dizer, tem Deus ou não tem Uhum. Deus? Ou hinduísmo, né? Tem Deus ou não tem Deus? Como é que funciona? Fica difícil, porque são sistemas que não estavam no arcabouço do mundo ocidental. O que acontece? Isso é uma discussão grega que tem lá em Sócrates e tal, que você tem, na verdade, uma lógica mítica de explicar as coisas. Como é que é o mito? Você tem vamos supor, os mitos das estações eu acho que são os mais recorrentes em todas as culturas, né? Porque, enfim, fases da natureza é uma coisa que a gente sempre quis entender. Então você usa Uhum. uma história que vai te explicar os símbolos e como perceber e como interagir com aquela realidade, que são os estados da natureza, e aí, esse tempo dessa história, ele não corresponde ao tempo real. Então vamos supor, Uhum. você fala, porque quando Perséfone está no submundo, aí Deméter fica muito triste, e aí quando ela volta, mas Perséfone é raptada todo inverno, no início de todo inverno Perséfone é Uhum. raptada? Não é, ela foi raptada uma vez, você não está falando que, né, assim, o tempo do mito Uhum. é circular. A lógica do mito é Thanatos gera a noite que gera Thanatos, a morte gera a noite que gera a morte. E Sim. você não precisa explicar. Dionísio é o próprio pai dele mesmo, né? Isso, e aí você tem as versões, enfim, não precisa ser uma coisa que ela faça sentido, né? Se o nosso mito é que chuva é xixi de anjo, eu não preciso te explicar onde que anjo bebe água para eu te explicar que ele está fazendo xixi. É Sim, só realmente uma ferramenta exatamente. para você entender Não, aquilo ali. ou então a maioria dos mitos de criação do mundo, de vários povos, já tinha alguma coisa antes. Ou seja, Sim, tinha os é, animais primordiais. e Tá, nisso você entra aceita. todas as narrativas de fé, né? Porque o sistema do mito ele é um sistema que você vai usar símbolos e histórias para explicar a realidade com base de comparação, alegoria, enfim. Isso muda Uhum. quando Sócrates, chatão pra caramba, começa a perguntar muitas coisas sobre muitas coisas. E aí você fala alguma coisa e fala assim, mas por quê? Mas quem te falou? E me explica melhor. E ele vai investigando, fazendo a Uhum. dialética Sim. socrática, né? E aí ele funda, naquele momento ali, talvez tenha sido um processo mais longo, é difícil a gente colocar pontos assim, né? Uhum. Mas Sócrates é conhecido como o grande pai dessa coisa do logos, nesse sentido. Que você vai testar o seu conhecimento, que você vai dissolver as suas crenças para você conseguir chegar na coisa mais pura, mais próxima da essência. E o Platão, com Uhum. aquela lógica de mundo Sim. das ideias, ele vai trazer essa coisa de que existe um mundo perfeito, com ideias perfeitas, e que a gente vai fazer um método para conseguir alcançar esse mundo. E aí a gente faz o Uhum. rompimento do mito e do logos. Né? Então, Sim. quando a gente está falando de mitos modernos, tudo aquilo que não for baseado necessariamente em lógica, meritocracia, democracia, todos esses valores muito gerais, muito ideais, que estão num outro plano, que a gente tenta alcançar eles, mesmo sabendo racionalmente que provavelmente a gente não vai conseguir, Uhum. que vai, né? Isso provavelmente tem uma lógica circular. Tem a lógica Sim. de que a democracia ela é boa porque ela promove liberdade. E a liberdade é boa porque você precisa de liberdade para todo mundo participar da decisão. Então é circular, Uhum. né? Então, Sim. para mim, uma das formas que eu uso para buscar e entender os mitos da atualidade é eu começar a perceber o que tem hoje em dia que me traz narrativas que não são necessariamente lineares e lógicas, elas são narrativas circulares. Uhum. Sim. O Sebastião Amorim está citando também um mito denominadamente fictício, que é o dos perpétuos, do Sim. Sandman, lá do Neil Gaiman. Ele basicamente pegou 7 elementos da vida, do mundo, e criou os perpétuos que são e que sempre serão entidades que encerram esses significados dentro de si.
Eu não sei nem O se ele Jean trabalha Paz os está falando aqui perpétuos, também. eu não sei nem se ele trabalha os perpétuos como entidades, porque ele fala, né, a morte não é a deusa da morte, ela é É a morte, verdade, é verdade. né? Então ele está falando, na verdade, dos próprios fatos mágicos, como se fossem Uhum. fatos sociais, né? Sim, Mas verdade. o que eu tenho a impressão é que, na verdade, os perpétuos e o Sandman foi um trabalho de magia do caos do Neil Gaiman, que ele fez o próprio alfabeto do desejo. Eu tenho essa, Sim. eu tenho essa impressão. Ele discutiu Parece com o bastante porque dele, eles sete, tudo cai neles. e Tudo que possa existir no mundo vai sendo imantado para um desses. isso, é a forma como ele organiza a realidade dele. Assim, gente, tirei do Exatamente. meu bolso, tá? Não sei se é isso. Mas aí a gente fala um pouco mais de magia do caos, mais roots mesmo, né? De como que significa esse Uhum. alfabeto do desejo do Sper, que tá lá no Libernu, se vocês quiserem ler. Sim. O Jean tá falando aqui que usa a carta de Magic the Gathering na Pop Magic. A gente fez projeção astral para a carta de Magic, foi bem interessante. E as cartas têm sempre um desenho muito bom e elas também têm um contexto por trás. Isso ajuda no storytelling também. O que eu acho muito Assimilar legal alguns. dessas cartas de Magic é isso que você falou, Gabi. É porque como elas têm uma história, você pode ir só pelo visual delas e beleza, e você tem uma Sim. experiência estética ali e tá sussa, mas se você precisar de contexto, de ambientação, você tem uma comunidade que entende aquilo daquela forma, que pode te explicar, que você pode explorar e que está conversando, falando e produzindo mais conteúdo sobre isso. Isso é bem Uhum. importante Sim. também. Quando o. Bota aí nesse outro, deixa eu ler esse outro aí. Quando o Sebastião está O falando. Sebastião está falando que assimilar alguns sistemas do cenário de RPG nas práticas, até como criação de servidor usando uma ficha de RPG, por exemplo, pode ser uma alternativa viável para Pop Magic. Seria? Quem comenta isso, que eu já ouvi, né, várias pessoas devem comentar isso, mas quem eu ouço comentando muito isso é o pessoal do Magicando. E eu acho que é uma abordagem bem legal, cara, de você organizar a ficha e tal. Uhum. Vai ter que adaptar, né, assim, mas é isso aí, é isso aí. Uhum. Sim. E o Jean Paz está falando aqui também que nas cartas de Magic ele adiciona sigilos mágicos e eles incrementam o repertório pessoal. E também usar sigilos no RPG Tormenta quando for jogar. Dando uma ideia aqui. Não entendi direito, usar sigilo como e para quê? Porque eu acho assim, se você vai jogar um jogo e você vai colocar sigilos naquele jogo, você vai estar ativando eles com a energia do seu entretenimento, é isso? Ou, não entendi. Não entendi como que você ia usar sigilos Eu no jogo. entendi que eram sigilos relacionados com as cartas. Sim, Sei pode. lá, né? Não entendi. Então eu vou passar aqui. Agora, acho que é na verdade a última parte. Falando um pouco de magia brasileira e intercâmbio cultural. Que, claro, com a globalização você não precisa estar mais no mesmo lugar para ter um intercâmbio cultural. Mas o Brasil é um país muito específico no que toca a isso. Talvez a América do Norte também tenha bastante disso e eu não vivo lá, por isso que eu acho que tem menos. Mas o Brasil teve um sincretismo não só voluntário nos últimos anos, de vertentes que pareciam que tinham conceitos comuns e aí aproveitaram para se juntar, mas teve esse sincretismo compulsório, que foi obrigado pela dominação, pela colonização. Então foi uma coisa meio que forçada no início. E aí você encontra em diversas vertentes elementos africanos, indígenas, originários da América do Sul inteira, elementos cristãos também, que aí já passa a não ser de país nenhum, quando você tem a instituição Roma, e Vaticano, ele passa a ser de um grupo de pensamento mais do que de uma localização e que tem os seus centros de poder no mundo inteiro. E outros elementos. Você tem uma comunidade japonesa forte, você tem alguns assentamentos lá no começo da colonização de chineses, você tem os bucovinos que foram lá para o sul, você tem até ucraniano, e você tem um templo ucraniano lá em Curitiba. Então você tem muito esse sincretismo e o Brasil é reconhecidamente um país dos sincretismos, onde você pode encontrar uma benzedeira que usa elementos cristãos com elementos de xamanismo, sabe? E aí o que você pensa desse sincretismo, menino Husky? Assim, o sincretismo, geralmente é uma estratégia de resistência e de sobrevivência, né? O Sim, sincretismo voluntário, ele é principalmente. muito rápido. E é muito raro. E eu acho que aqui, nesse caso, é importante a gente mencionar que a gente fala elementos africanos, elementos indígenas, cristãos, mas tem subdivisões dentro disso,
E como a gente está Sim. falando de diásporas, no caso cristão e no caso africano, a gente está falando de amalgamações que acontecem, às vezes nem sempre por uma questão de resistência à Igreja Católica, mas por uma questão de você reformar as comunidades, né? Então você tem uma galera que vem do país, uma galera que vem de outro país, que não está com a família, que foi descolado, e eles têm que reformar um ambiente, né, africano ali, ou sei lá, ou mesmo brasileiro, mas com pessoas de matriz africana, para fazer uma nova estrutura, que vai ter influências de vários lugares diferentes. Então, o que eu penso desse sincretismo é assim, eu não gosto da discussão dele ser positivo ou negativo, porque eu entendo que é um contexto cultural histórico que produziu uma cultura e é isso que a gente tem. Mas é muito relevante a gente falar, sim, que vem de uma estrutura de opressão e é isso aí, é resistência. O que eu penso do sincretismo hoje em dia é que, especialmente se a gente é branco, é muito importante a gente compreender como que a gente está abordando os símbolos que são símbolos não brancos, por causa dessa história de opressão, certo? Então, eu gosto do sincretismo, eu acho que ele integra muita coisa, mas eu, pessoalmente, também gosto muito de ir na coisa mais antiga, no mais roots, no mais, sabe? E isso é difícil pra caramba, porque a gente massacrou muito as outras histórias que não a branca no Brasil, né? E quando a gente É muito vai... estranho, né? A ciência ser tão evoluída, mas a gente, ao mesmo tempo, conhecer tão pouco de como a gente já foi na humanidade, no passado. De certa forma, a ciência evoluiu às custas de algumas coisas também, né? Assim, a antropologia foi uma ciência muito racista no passado. Ela surge como uma tentativa de justificar por que a Europa era tão superior, sabe? E hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia a antropologia é uma das ciências que mais dá espaço e dá voz para os povos fazendo a resistência da cultura deles, que eu saiba. Mas eu estou falando isso tudo por quê? Porque eu acho que esses sincretismos são muito legais, eles dão acesso para a gente fazer, para a gente encontrar e buscar muita coisa, mas eu também acho importante a gente não deixar o sincretismo suplantar o que é uma tradição que decidiu não ser sincrética. E como cauístas, eu acho que todo mundo tem um pouco de curioso e um pouco tipo, de querer aprender de tudo e de ir lá e de querer fazer um negócio roots e true. E eu não acho errado você querer ir participar dessas coisas, não. Mas acho que é importante levar tudo isso em consideração quando você for se colocar como um observador ou como um pesquisador. Tem uma bagagem de contexto por trás que você precisa aprender um pouco antes. E humildade, né? Senão você pega os símbolos e torna meio estéreis até, né? E na humilde mesmo, sacou? Ir lá para conhecer, para ouvir, e, sabe? E real, baixar a cabeça um pouco, assim. Eu penso dessa forma, assim. Mas eu sou muito feliz com os sincretismos. Acho que é uma forma de dissolver um pouco também, um pouco das tensões. Eu acho que me ajuda a compreender também. Quando eu vou começar a estudar por que eles associaram um elemento ao outro, eu entendo melhor um elemento e outro. E eu acho importante também você estudar cada vertente separada antes do sincretismo, porque tem muita gente que fica a vida inteira associando uma coisa a outra, quando aprendeu junto. Por exemplo, o clássico, tarô e letras hebraicas. Tem gente que acha que não só o tarô veio do Egito, como que o tarô surgiu com o hermetismo. E aí vai falar, não, mas o louco, ele é Aleph, ou o louco, ele é o último lá, e o mago é Aleph. Quem é Aleph, o louco ou o mago? Tem duas versões, foram associações, e aí cada uma tem os seus bons motivos para ter colocado uma associação de uma forma ou de outra, para fazer esse sincretismo ou essa associação de uma forma ou de outra. E aí não tem só uma verdade. A mesma coisa para santos católicos e orixás, por exemplo. Sim. Tem às vezes mais de um santo ou mais de um orixá que podem ser associados. E aí, por essa necessidade de associar, os assentamentos e os grupos de pessoas que estavam ali fazendo o seu culto foram encontrando as suas formas. E necessariamente, e não necessariamente elas vão chegar na mesma associação, né? Sabe o que então, entender o contexto é muito importante. Tem um método legal que a gente faz de analisar a narrativa, né? Um método histórico. Que assim, quando você estuda história e você vê que tem duas correntes que têm elementos em comum, é interessante você ver o que esses elementos têm em comum e também o que eles têm de diferente. Porque se você foca só no que tem em comum, você vai falar, é a mesma coisa. E aí depois você vai estudar e não é, né? Então você fala, Odin é Júpiter. E aí você fala, legal. Aí você fez a associação e já aprendeu ali mais ou menos como é que é a vibe de Odin, né? Ok.
Mas Odin é um cara muito menos formal do que Júpiter. Muito mais rodado que Júpiter. Sim. Júpiter é Zeus. Mas Júpiter não é exatamente Zeus. É similar. Uhum. É igual Wikipédia. A Wikipédia te ajuda muito para você começar a entender de um assunto, para você fazer uma revisão geral, mas se você quiser usar, sacar, interagir com aquele assunto e transformar aquilo numa coisa séria, talvez você vai ter que expandir um pouco o conhecimento, né? Enfim, eu acho Sim. é isso. Para mim, sincretismo é a Wikipédia da crença. É uma ótima analogia. E aí as pessoas vão pegar isso que você falou agora e vão falar, então o sincretismo é a Wikipédia. Pronto. Acabou. Com isso, né? Bom, acho que aqui a gente já deu uma passada, então, por muitas vertentes da humanidade. Na verdade, os slides que eu tinha aqui eram esses. E voltar aqui para o começo. Só para mostrar que, como eu tinha dito antes, essa é só uma das versões que mostram possíveis migrações do ser humano e como o ser humano foi se dividindo, mas é muito mais complexo do que isso. O desenvolvimento da ciência, da magia, das sociedades não é linear, é tudo menos linear, na verdade. Então a gente não tem muito como falar numa linha do tempo única, mas a gente pode aprender muito com cada uma das vertentes que a humanidade foi desenvolvendo ao longo do tempo. E eu vou deixar aqui esse slide para a gente discutir agora com as pessoas de casa. Comentem aqui dúvidas. Enquanto o pessoal comenta, eu vou deixar a minha indicação aqui do canal do Slow. O Slow, ele é da biologia, ele faz divulgação científica, não é magia, não tem nada de magia, eu acho que ele vai até detestar. É Slow de devagar mesmo? Estevão Slow. Canal do Slow, chama. Qual o nome? Ele, Estevão Slow, mas o canal chama Canal do Slow, de devagar, S-L-O-W. Porque ele tem um vídeo muito, muito, muito legal sobre isso, sobre de onde vieram as pessoas e como foram as migrações, e ele explica algumas teorias que são mais aceitas e tal. É bem massa, assim, eu gosto demais do canal dele. Mas é isso aí, galera. Pode botar pergunta aí e vamos conversar agora. Eu acho um pouco complicado, Gabi, essa lógica de que todos viemos do mesmo lugar, porque isso dá uma narrativa de que as culturas elas são evolutivas, assim, sabe? Que você progride. Sim, exatamente. E eu não boto fé nisso. Eu acho que a gente vê claramente quando a gente olha para os escandinavos e ao mesmo tempo olha para as civilizações mesoamericanas, a diferença tecnológica que era. Era absurda a diferença tecnológica. Irrigação, cidade toda de pedra, um negócio gigante, tem um monte de ilustração disso, feitas por europeus, sabe? E aí, ao mesmo tempo, os europeus tinham armamentos diferentes, né? E tinham outras vantagens tecnológicas sobre os povos mesoamericanos. E por causa disso, a gente vai falar o quê? Que os povos mesoamericanos não eram evoluídos? É péssimo isso, sabe? Péssimo, não gosto muito disso, não. Mas isso vem muito também da questão que as pessoas gostam de tratar tudo como 8 ou 80, né? Uma coisa meio absolutista, tipo, ele era evoluído ou não? Em qual campo da vida? Em qual necessidade humana que você está falando? Se o povo era mais voltado para o naval, ele era mais voltado para o naval e vai ter o naval mais evoluído do que a agricultura, por exemplo. E que conceito é esse, sabe? Tipo assim, ser evoluído, você está falando do quê? Quer dizer, então, que uma sociedade que tem uma tecnologia muito mais simples e que é eficiente, que funciona, que é uma beleza, mas não tem muito requinte, isso é menos evoluído? Ou seja, a gente está falando de complexidade? Eu acho que vem um pouco da dificuldade de entender evolução enquanto uma série de mutações aleatórias. Sim. E que quem tiver mais a ver com o contexto fica e quem não tem vai embora. Então, na verdade, quem é mais evoluído? Uma baleia azul ou uma bactéria? Não tem essa comparação. Né? Não é isso. Vamos lá. Tá querendo que a gente fale um pouco mais sobre... O Sebastião está perguntando aqui primeiro, vou falar rapidamente, dos papiros gregos de magia e influência deles em outras vertentes. A região do Levante, como eu já falei, ali perto do Oriente Médio, foi onde teve um grande intercâmbio de conhecimentos. E aí a gente tem domínio árabe, domínio romano em certas cidades ao longo do tempo que vai se alternando. E os papiros gregos de magia, a gente percebe que eles têm uma influência de muitos povos, mas eles são atribuídos aos caldeus e aos gregos, porque eles achavam que eles eram povos mágicos, da Caldeia principalmente, e que ele tinha um conhecimento muito secreto. Então, a gente não consegue rastrear hoje muito bem
qual foi a influência que teve formalmente no papiro grego, mas a gente sabe que foi um intercâmbio de informações. E aí vão surgindo várias versões deles, mas na era medieval já. Você não tem papiros gregos de magia especificamente gregos da época dos papiros lá dos outros antigos que você tem, tipo de 200 a.C. Então fica muito difícil ver a influência de um documento específico, porque você não consegue chegar também a uma só versão de onde veio aquele documento. Não sei se eu poderia explicar, se eu conseguiria explicar dessa forma. O Levante, pessoal, é onde hoje em dia é Israel, Líbano, Síria, é aquela região ali. A parte do Oriente Médio, que fica na boquinha ali do Mediterrâneo. Então fica do ladinho da Turquia ali, né, entre o Egito e a Turquia, vamos colocar assim, e fica de frente para o Mediterrâneo. Então ali era uma área com muito comércio, tinha muito navio que passava para um lado, para o outro, Rota da Seda, tinha muita coisa que passava lá. Então é um lugar que tinha uma cultura muito rica mesmo, porque trocava muita coisa. Então é muito comum ao redor do Mediterrâneo você ter essas influências trocadas, né? Isso muda um pouco com o Império Romano, que vai expandindo e tal, né, naturalmente, e aí, naturalmente não, né, assim, historicamente falando, e depois também com a expansão dos impérios otomanos, o Império Persa também expandiu para lá um pouco antes dos otomanos, enfim. Então tem muitos povos diferentes que vão ocupar. Isso quer dizer que é muito difícil rastrear qualquer coisa daquela época. Quem que vai saber falar disso? Acho que nesse meio de divulgação científica, quem eu acho que sabe mais disso é a Tupá Guerra. Tupá Guerra está em 1 milhão de podcasts, ela está em vários podcasts, mas ela sabe bastante de falar de papiro, manuscritos, essas coisas. Aqui estão perguntando um pouco sobre o rolê da bruxaria. Tem uma coisa interessante na bruxaria italiana, pelo menos na estregueria, que a gente vê nos livros de Leland, e que ele vai até voltando até os etruscos, que foram um povo que viveu ali na Etrúria antes de se tornar o que a gente conhece hoje como Itália, norte da Itália, Toscana. E ele vai vendo que tiveram pelo menos, e depois Raven Grimassi, que foi outro autor que estudou isso, vai vendo que tem 3 tipos de bruxaria típicos, assim, taxonomicamente falando. Se você tiver que dividir, são 3 tipos. Um deles todos eles fizeram sincretismo para sobreviver à igreja. Eles tiveram que pegar grimórios de bruxas e botar o nome do Papa. Tiveram que falar que o grimório era aprovado pelo anjo Metatron, para o inquisitor não matar e não queimar a bruxa. Tiveram que falar que, na verdade, estavam adorando Nossa Senhora quando estavam adorando Diana. Então, esse sincretismo foi algo que aconteceu por necessidade, assim como aconteceu no Brasil com as vertentes africanas. E depois que passou essa necessidade de você ter um sincretismo, o Grimassi e o Leland vão falando que surgiram 3 tipos de bruxaria. Uma delas, que eles chamam de bruxaria italiana, estregoneria, manteve os sincretismos e foi muito mais para o lado do cristianismo. Eles começaram a fazer rituais muito no modelo cristão e abordando questões da bruxaria de uma forma cristã. A segunda foi a estregueria, e a estregueria se divide em 2. Uma delas abandonou os simbolismos que precisou fazer aquele secretismo, e aí voltou a adorar Diana, Janus, voltou a adorar entidades etruscas, por exemplo, os Lases ou os Lares, que são os deuses do lar. E outra parte das bruxas manteve os simbolismos, mas adorando a deusa por trás. Então você vai encontrar a estregoneria, que adora os símbolos e faz um ritual muito mais cristão de bruxaria cristã, se é que a gente pode falar assim. A estregueria, que manteve símbolo, mas adora, na verdade, a deusa e o deus que tem por trás do símbolo. Então você vai ver uma Nossa Senhora e ela fala, é Diana. Ela adora Diana ali. As conversas que ele tem lá, inclusive nos livros, são muito interessantes de ver. E você tem a estregueria, que usou o sincretismo e depois abandonou. E aí, por que você não tem uma que nunca fez sincretismo? Porque morreu, basicamente. Porque foi perseguido quem não adotou sincretismo. Então, por questão de sobreviver, precisaram adotar, e alguns mantêm e alguns abandonam depois que passa a época de perseguição. A bruxaria ela tem muitas vertentes que se bifurcaram por causa disso em alguns lugares do mundo. Eu tenho uma opinião polêmica sobre bruxaria e sobre xamanismo. Bruxaria e xamanismo. Ai, meu Deus.
Eu acho que bruxaria não existe. Porque bruxaria é um conceito bostão, sabe, assim. Bruxaria é o quê? É tão geral que não é nada. E o pior é que é tão geral por um motivo muito claro. Porque é tudo aquilo que não é esta coisa aqui, entendeu? É tudo aquilo que não é Sim, cristão. É tudo é aquilo que não definido é pela negação. pela negação. Então você está colocando em bruxaria Wicca, tradicional celta, nórdicos, etruscos, a véia que tece não sei o que lá não sei onde, cantando uma cantiga folclórica, que às vezes nem era necessariamente magia diretamente falando ritualística. Às vezes era só uma música que ela cantava, mas é uma música que fala de elementos da natureza, então fica é igual paganismo também. Então esses conceitos de bruxaria, xamanismo, paganismo, eles são conceitos que ajudam a gente a agrupar as coisas, mas eles não definem muito. É difícil você amarrar o que é a Sim. bruxaria, né? Então, se você fala, por exemplo, witchcraft em inglês, e você vai procurar o que tem de witchcraft nos Estados Unidos, você vai ver uma tradição de bruxaria tradicional que tem lá, que é muito particular, porque ela vem, Sim. inclusive, dessa galera, que eu acho que a gente hoje em dia está um pouco nessa onda, de assim, beleza, então eu não gosto do cristianismo e dos mitos e dessas estruturas que me foram passados na sociedade, e tem outras que eu acho muito legal e que funcionam muito bem para mim. Como é que é isso? Vamos estudar isso, vamos explorar isso, e aí você se vale de Sim. negações do cristianismo, né, faz o caminho inverso, uma engenharia reversa, né, no que seria a bruxaria, é, e você se vale de estudos do passado. Só que, assim, toda vez que a gente olha para o passado para tentar fazer o um negócio no presente, a gente tem que reformar, adaptar, e que bom, né, cara? Que bom, senão você fica igual os caras lá né, dos grupos extremistas lá no Oriente Médio, os caras querem ficar vivendo igual na época do fulano, né? Então, assim, É. que é válido também, se você conseguir respeitar as pessoas e não se transformar numa pessoa extremista e violenta, né? Mas então, assim, para mim, a minha opinião sobre bruxaria, xamanismo, paganismo, é que são categorias muito abrangentes e que nesse tipo de momento, quando você vira para mim e fala assim, me fala um pouco sobre o rolê da bruxaria, eu não consigo te falar sobre o rolê da bruxaria. A gente pode fazer o que o Gabi fez, que é pegar e falar, vamos falar então de bruxaria na Itália. A estregueria, a estregoneria e esse outro, né, o regresso à bruxaria, são os três fenômenos que a gente tem, que acontecem, então. Eu botei aqui essa figura que eu gosto muito, que Eu não tô é vendo, Gabi. só um exemplo. Oi? Eu não tô vendo. Agora eu Não? tô vendo. Tô É vendo só um agora. exemplo de tudo que está incluído no conceito que se usa nos autores que estavam lá no começo dessa antropologia e de estudo de religiões, quando eles queriam falar de xamã, na verdade eles estavam falando de um desses ou de vários desses. E isso daqui é só um exemplo do tanto de conceito diferente que se chama de xamã. Então não existe um xamanismo, como a gente falou aqui, né? Porque você vai virar pra mim e vai falar que a pessoa que tá lá esqueci o nome. Mas a pessoa que tá lá nos povos que hoje em dia, que ocupavam o território que hoje em dia é a África do Sul, que aquela religião que eles manifestavam lá, ela é similar à religião dos Maori, que é similar à religião Uhum. da tribo Tupiniquim, Não tem nem os mesmos elementos às vezes, né? tribo é ruim, né, gente? Mas das comunidades que tinham que já estavam na América do Sul com seus, sabe, assim, não faz o menor sentido você comparar isso. É similar a gente explicar que o modo de vida do russo e do português de Portugal, bom, e lá em Portugal, é um modo de vida similar porque está tudo na Europa, né? Que o alemão e o italiano são iguais porque é tudo ali da mesma área, sabe? E isso a gente está falando de coisas geograficamente próximas. Então, eu acho que tem um debate legal para se fazer aí com antropologia. Também não quer dizer que não tenha nada em comum, tá, galera? Pode ter várias coisas em comum. Mas Uhum. estão percebendo como que dependendo do que a gente usa para agrupar as coisas, a gente vai ter recortes diferentes? E isso é muito sério, muito sério. Dá muito material Ao legal. mesmo tempo, eu acho, de certa forma, que bruxaria é uma palavra boa pela questão política. É, Assim como outras palavras que as pessoas foram criticando durante tanto tempo, sabe? E que a gente pode pegar de volta e usar como palavra de poder. sim, Falar sim. sou bruxa sim, sou bruxo sim, e faço bruxaria, que é o que você odeia. Mas claro que quando a gente está tendo uma discussão um pouco mais técnica e quer definir um pouco melhor, é bom falar bruxaria italiana e qual das três? Do tipo estregoneria ou estregueria, usando ou não símbolos cristãos.
ou Você tem lá adaptado. na própria série Sabrina, né? Tem a bruxaria satânica também, que elas definem, Sim. que falam Hail Satan e usam elementos satanistas como instrumento de poder até, porque falavam, nossa, elas eram satanistas, e elas pegaram e falaram, sou mesmo. E elas seguem Sim, lá, é. veio, lá na série. A gente toma o símbolo, se apropria do símbolo para se empoderar dele, né? Isso também é muito legal. Quando a gente bate no peito e fala que a gente é bruxa, que a gente faz magia, isso é a gente usando essa separação para fazer resistência a essa dinâmica de poder que existe. Isso é super válido. Mas entendendo isso, né, que a gente está fazendo essa apropriação desse termo, mas que é uma comunidade muito diversa. Sim. Né? Então é isso. E, gente, a gente é cauísta. A gente não está falando que você tem que escolher e você tem que saber tudo e que você tem que ser historicamente perfeito. Não é isso, mas é compreender que as suas influências elas são às vezes muito materiais, às vezes não são materiais de forma alguma. E como que você está construindo aquele seu arcabouço de símbolos? E também cuidados para a gente tomar que no começo podem parecer conscientes, a gente vai se forçar a falar de uma certa forma que parece não tão natural, mas que com o passar do tempo vai ficando tão natural que a gente vai mudando a mentalidade coletiva até, né? Se todo mundo for tomando esses cuidados. O Sebastião está falando também que o uso de símbolos e símbolos terem ficado entranhados na vertente aconteceu com o voodoo. Você, no voodoo, principalmente, você tem salmos, por exemplo, que são usados lá para consagrar coisas. E aí o simbolismo chega uma hora que você convive tanto com ele que já se torna inseparável, se torna parte da sua vertente. Não dá também E para ele falou imaginando. também. Peraí. Não dá também para a gente ficar imaginando que as crenças elas são impermeáveis, né? E que ela vai ficar ali pura, intocada, porque isso não existe. Inclusive, às vezes tem sincretismo sem você nem perceber. Tipo, Gabi, você não gosta daquele Deus que tem cabeça de javali? Eu também tenho um Deus que tem cabeça de javali, cara. Ele é o Deus da comida, né? E da Sim. fartura e tal. E você pensa, pô, dinheiro, abundância, né? E eu tô falando de um outro rolê, tô falando de um rolê meio, sei lá, touro do zodíaco. E a gente vai dividir esse símbolo. Então, na nossa convivência, esse símbolo vai ocupar esses espaços. Tem muitas dinâmicas legais, isso aí é massa demais. Agora, o paganismo é difícil de definir sim, bicho. O que é pagão, né? É não batizado? E aí, assim, Pro evangélico, o católico é pagão. Ele não sim. foi batizado na igreja dele. E se você foi batizado, mas você pratica de fato uma religião É verdade, também pagã. tem isso. Né? E aí você é pagão ou não é pagão? Você foi batizado, mas hoje em dia você tá andando com o Mjolnir pendurado no pescoço, tá falando runa, e aí? Assim, o que eu gosto, a A gente definição. vê muito isso no desenvolvimento também do gnosticismo, né? Porque Sim, quando surgem vertentes diferentes de gnosticismo e de cristianismo, o cristão, o católico, lá na época, não aceitava nem os livros que o gnóstico aceitava como fazendo parte de um conjunto de saberes. E aí viraram apócrifos, não entraram na Bíblia. Provavelmente um era pagão para o outro, né? você sabe o que é uma heresia, Nesse Gabi? conceito de não ser batizado. Sabe Uma o que heresia? é? Heresia é Então, uma. tem a definição de ser contrário à minha crença. Então, os É, católicos eram hereges para os protestantes, por exemplo. sim, mas é uma lógica de dissidência. É que você tem a versão oficial. É. O que foi heresia é o que desviou né, desviado, como se fosse. Então, assim, é um outro braço, sabe? Assim, a gente fala hoje em dia heresia como se fosse assim, ai, você está falando contra Deus, isso é heresia. Né? E não é exatamente isso. Mas a definição de paganismo que eu mais gosto é uma definição de três fatores. São três pilares: natureza, espiritualidade e comunidade, que é uma visão que é muito propagada nos Estados Unidos, pela comunidade pagã dos Estados Unidos. Eu detesto ficar importando a espiritualidade dos Estados Unidos, detesto mesmo, mas eu acho um conceito interessante, eu acho um conceito de união legal, e eu acho que ele traz uma reflexão mesmo, né, sobre o que é que a gente perdeu quando a gente abriu mão das espiritualidades não ocidentais, né? Gente, eu tô Sim. falando muito acadêmico, vocês desculpem, às vezes eu entro nessa cabeça de cientista aqui, vocês vão me dando toque aí, porque Acho isso que não, acho que é tá ótimo. Bom, já tem 1h10 de live e como não temos mais perguntas, vamos terminar por aqui. Comentem com temas que vocês gostariam de ver, coisas que vocês gostariam que a gente falasse aqui, ou que a gente falasse de novo, porque a gente já falou de tanta coisa que às vezes as pessoas não estavam aqui ainda
quando tudo era mato, nessa área do ocultismo. Tem mais uma pergunta aí, antes de terminar? Manda aí, manda aí. Fala aí. Sabe o que eu tô querendo? Última pergunta. Eu tô querendo fazer mais lives que não vão ficar salvas, porque a gente pode falar um monte de coisa e tal, tranquilo, com o pessoal que estiver aqui, conversar com eles, e se quiser explorar o assunto de novo, a gente explora outro dia. Eu acho que é uma boa. É verdade. Vamos lá, galera. Últimas perguntas. A gente vai encerrar isso daqui a 10 minutos, né? Eu acho muito doido, né, cara? Eu vou deixar essa apresentação salva em PDF lá no nosso Drive e vou botar o link. Link na bio. Porque tem gente que pode querer. O que você acha muito doido? Eu acho muito doido como que, tipo, a gente passou um processo na humanidade de separar o que é mito e o que é conhecimento, né? Sim. E aí depois a própria filosofia se ferra, né? Porque a ciência chuta a filosofia. E aí você tem um momento positivista, iluminista, que é só ciência, só ciência, só ciência. E depois até tem algumas crises do positivismo. Mas o que eu tenho notado hoje em dia é que tanto as nossas crenças místicas quanto a filosofia, elas têm se juntado cada vez mais com a ciência. Então, mesmo a gente sabendo que são áreas diferentes, né, que funcionam de forma diferente, olha o tanto que eu falei de ciência aqui hoje para falar de como que você estuda a evolução das crenças. E como que isso é prático na nossa ação mágica, né? Vamos lá, a última pergunta do dia é: por que eu citei que a questão dos anjos e demônios de serem meio rotulados, tal anjo é melhor para isso, tal demônio é melhor para aquilo? De onde tiraram? Então, tem muitas fontes de informação que foram usadas na criação dos anjos e dos demônios. Às vezes era um povo que tinha uma tecnologia X, e aí Salomão se casou com uma mulher que era daquele povo, e a mulher adorava um deus que não era o deus de Salomão, por exemplo. Aí ele começou a descrever, você vê nos grimórios, você vê até nos murais lá da Babilônia, da Mesopotâmia e de Jerusalém, você vê que aqueles ídolos começaram a ser associados às tecnologias que eles traziam para o reino. Então, nessa grande panela de pressão que foi a região do Levante, como o Husky explicou, os povos que traziam certas tecnologias, certos conceitos, eram, às vezes, resumidos ao seu Deus, e esse Deus se transformava num demônio. Então, quando você vai ver lá no Testamento de Salomão que Astarote ajudou Salomão a torcer corda de cânhamo, é porque o povo que adorava Astarote tinha essa tecnologia. E aí Salomão aprendeu essa tecnologia com esse povo. Aí, o conceito que fica no Grimório no final é: Astarote sabe te ajudar, te ensinar a torcer corda de cânhamo, por exemplo. Então, essa é uma das formas de se criar um demônio, né? E com o tempo, esse conceito, né, ele pode ir se modificando. Então, se antes era torcer corda de cânhamo, depois ele passa, sei lá, ele ajuda com a rigidez dos cabos, de forma mais geral, né? E aí, daí a pouco, ele é o deus da segurança dos navios. Ele te ajuda a ter viagem segura sobre a água. Às vezes tem esses desdobramentos que a tecnologia vem trazendo. Muitas vezes um demônio trabalha com coisas que parecem separadas, mas quando você vai analisar, tá tudo relacionado ao mesmo aspecto. Por exemplo, Amdúcias, ele é um demônio na forma de um unicórnio que dobra árvores de madeira. Só que ele também aparece muito relacionado ao vento quando ele era Andescúcios, em outras regiões da Grã-Bretanha, acho. E aí você vai tendo, eu acho que a tábua que tem lá dele é da Grã-Bretanha. E aí você vai vendo que, na verdade, ele controla o vento. Ele não ajuda a torcer tronco de árvore. Ele controla o vento no geral. E uma das utilidades é você torcer um tronco de árvore. E aí o Grimório, ele foca muito, geralmente, em coisas específicas, mas o anjo e o demônio servia para uma faceta diferente da vida, até. E aí, sim, eles foram rotulados também como bons e maus, porque no dualismo persa, um tinha que mimetizar o outro, e se um deles estava do lado de Deus, o único Deus verdadeiro, o outro só podia ser mau. Eu acho, tentar dar um exemplo mais próximo da gente, né? Eu gosto de pegar essas dinâmicas do passado e tentar perceber como que elas funcionam hoje em dia. Quando a gente pensa em
Odin, Thor, Loki, e a gente pensa nesses caras de armadura, e sempre nessa postura de guerreiro, é porque a gente associa os paradigmas escandinavos e proto-germânicos aos vikings, e que não é necessariamente, tá? Foi em outros momentos históricos que as coisas surgiram, e Sim. enfim, né, talvez não tenha a ver, assim, pode ser que tenha relação e tal, mas não era isso. Então, quando a gente pensa em Thor e pensa em Viking, quando a gente vai assistir a série Vikings para ver o Floki e pensar que o Floki é quase o Loki, né? Assim, esse tipo de associação é o tipo de associação que você faz quando você olha para um povo e atribui à cultura e aos deuses daquele povo as características da cultura daquele Sim. povo. Você Exatamente. não consegue pensar numa coisa que não está no nosso contexto histórico. Né? Então, se a gente pinta coisas, a gente pinta coisas sobre o nosso contexto histórico. Se a gente escreve música e tal, tudo. Mito também. Então, uma tribo que vem de um contexto histórico ou geográfico histórico de muita água, provavelmente vai ter mais relações com a água e vai precisar de mais nomes, mais mitos para isso, mais divindades para isso. Não à toa você vai fazer o sincretismo disso e vai ter uma deusa da água que era desse povo novo, com várias facetas que eram todas aquelas deusas daquele outro povo, e se juntaram por uma questão geopolítica, ou enfim. Né? Então tem dinâmicas muito humanas mesmo, assim, que vão pautando isso. Ó, já deu, né? Já deu os 10 minutos que a gente tinha falado? Já deu 1h20. Enfim, gente, é isso. Como eu tinha dito, já coloquei a apostila no comentário. Baixem, se vocês quiserem. Deem contribuições. Falem quais temas vocês gostariam de ver. Acompanhem o Projeto Chaos. A gente está aqui no Instagram. A gente vai fazer live sexta-feira no Instagram falando sobre cartas de tarô. Vamos terminar. Como interpretar. Beleza. E é sempre uma conversa muito boa de botequim com vocês. Caramba, que maravilha. Na semana que vem, quarta-feira, eu vou fazer uma palestra para a Escola de Química da UFRJ e vamos disponibilizar também na página da Chaos para quem quiser acompanhar sobre desenvolvimento da ciência e do ocultismo de forma conjunta e de forma separada. Olha que interessante. E é isto. Mais algum recado? Obrigadão, viu? Até mais. Adiós.